Nona razão por que não guarda o sábado. Assim, o autor de 30 razões por que não guarda o sábado apresenta a sua nona razão. Estamos em um novo concerto, o da graça, e ele então faz sua abordagem. Para quem é honesto, espiritualmente falando, bastaria esta afirmativa de Deus tão claramente expressa no livro de Hebreus para que ninguém perturbasse ninguém com essa doutrina furada, rasgada, envelhecida, abrogada e desfeita por Jesus, que é a obrigatoriedade da guarda do sábado para conceder-se salvação. Ele então cita Hebreus capítulo 8, de 6 a 13, e nós lemos assim: Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falha e disse: Está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz aos seus antepassados, quando os tirei pela mão da terra do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escrevereis em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Chamando nova, esta aliança ele tornou antiquada. A que se tornara antiquada e envelhecida estará a ponto de desaparecer. E então ele resume o seu texto dizendo: O novo concerto, porque Jesus é o mediador, é melhor. É melhor também porque é fundador de melhores promessas. É muito mais importante porque é espiritual, é superior porque é irrepreensível, é mais sublime porque suas leis estão gravadas em nossos entendimentos e nas tábuas de carne do nosso coração. Estará acima do antigo porque é forte e eternamente útil, é extremamente mais importante, mais amado, mais desejado, mais simples e fácil que o concerto da graça, da misericórdia, do favor, da generosidade, do amor de Deus aos que aceitam pela fé e o guardam sob a direção do poder do Espírito Santo. Aleluia! Mais importante do que ter a lei do Senhor para condenar o pecado é ter o Senhor cheio de graça, de amor, salvando do pecado, libertando da condenação, para viver com ele em novidade e santidade de vida. E aqui está a nona razão por que ele não guarda o sábado, baseado em que estamos no novo concerto. O texto aqui mencionado é o texto de Hebreus, e nós precisamos ler Hebreus em seu contexto, para que possamos entender tudo o que o autor e o pensamento dos autores ali tem a nos dizer. É bem verdade que toda vez que o livro de Hebreus se refere a algum texto especial, ele usa sempre a palavra plural, porque aqui é um conceito da igreja, ou seja, é uma base doutrinária da igreja, e está sendo apresentada especialmente ali para os hebreus ou para os judeus, que estão espalhados em várias cidades ao redor do mundo, por volta do ano 65 de nossa era cristã. É muito importante também aqui destacar que o livro de Hebreus, desde o seu início até o fim, ele está falando sobre uma lei específica. E que lei é essa? Seria a lei moral de Deus? Você vai perceber em vários lugares, em vários textos, que esta lei não se trata da lei moral de Deus, e sim de uma lei específica para o sacerdócio. Se o autor tivesse lido, por exemplo, alguns textos anteriores, por exemplo, o texto 4, o versículo 4 do mesmo capítulo 8, ele
leu ou ele apresentou a partir do verso 6, mas se ele lê então no verso 4, que diz o seguinte: se ele estivesse na terra, não seria sumo sacerdote, visto que já existia aqueles que apresentam as ofertas descritas pela lei. Qual é a lei aqui que mais se faz menção? É a lei cerimonial, ou seja, a lei que rege todo o santuário. E se você vê aqui no capítulo 9, por exemplo, o autor vai apresentar aqui todo o santuário e o seu ritual, tanto no lugar santo quanto no lugar santíssimo. É muito importante quando nós lemos, principalmente no capítulo 9, os versos 19 em diante, que ele já está falando aqui de como Moisés apresentou a lei, o momento em que foi apresentado essa lei. Por exemplo, vamos ler aqui o verso 19 ao verso 21. Nós lemos assim, ó. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, qual lei? Nós vamos ver já já qual a lei. Levou sangue de novilho e de bode, e também água, lã vermelha e ramos de ensopo, e aspergiu sobre o próprio livro. Bem atenção aqui. Aspergiu sobre o livro, sobre todo o povo. E aí ele diz: esta é a aliança que o Senhor ordenou para que vocês obedeçam. Isso aqui está descrito exatamente em Êxodo capítulo 24, verso 8. O autor de Hebreus está pegando o texto de Êxodo capítulo 24 e o verso 8. Vários textos aqui são, na verdade, pego, né, do livro de Levítico, do livro de Deuteronômio, né, e do livro também de Êxodo, principalmente do livro de Êxodo. Perceba aqui que os mandamentos desta lei, elas estão escritas em um livro. Nós precisamos entender que vários livros ou várias leis estão descritas, e já até mencionei isso aqui em outros momentos, várias leis estão descritas ali e contendo os seus mandamentos. Nós precisamos entender, quando se fala em lei, qual tipo de lei está em referência. A lei moral de Deus? Bem, se for a lei moral de Deus, ela não estava escrita em um livro, ela estava escrita em tábuas de pedras, de acordo com o capítulo 31 do livro de Êxodo e o verso 18. Foi escrita pelo próprio dedo de Deus em pedras. E esta lei, escrita pelo dedo de Deus em pedra, estava dentro da arca, de acordo com Deuteronômio, capítulo 10, o verso 5. Já as outras leis e basicamente os mandamentos citados aqui em Hebreus capítulo 9 e o verso 19, que estão em um livro, é exatamente o mesmo descrito em Deuteronômio capítulo 31 e os versos 24 em diante. Nós lemos assim, ó. Depois que Moisés terminou de escrever em um livro, veja, a lei moral de Deus foi escrita em pedra pelo dedo de Deus, não por Moisés. Já a lei cerimonial, a lei de que Hebreus, aqui que o livro de Hebreus se refere, da aliança, ela foi escrita em livro. Depois que Moisés terminou de escrever em um livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu ordem aos levitas que transportavam a arca do Senhor, que colocaste este livro ao lado da arca da aliança do Senhor, onde ficava o testemunho contra você, ou onde ficava como testemunho contra vocês. Então perceba que Deuteronômio capítulo 10, o verso 5, diz que a lei moral de Deus, descrita ali por 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus em pedra, estava dentro da arca. A lei cerimonial, aqui, a mesma descrita em um livro, tanto por Hebreus capítulo 9 como o verso 19 e também o versos 22, né? Como aqui também em Deuteronômio capítulo 31, o verso 24 e 25, na verdade 24, 25 e 26. Portanto, nós precisamos entender do que o livro de Hebreus está especificamente falando. Veja, aqui o autor de Hebreus, ele
o seu objetivo é apresentar a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É mostrar para o povo hebreu que Jesus é sim o Messias verdadeiro, o Messias enviado de Deus, aquele a quem o carneirinho era representado. É por isso que no capítulo 8 e o verso 13, quando ele diz, ele veio, ele agora faz uma nova aliança, né? A antiga passou, não há mais necessidade de de novas ofertas, derramamento de sangue de carneiro e tudo mais. Portanto, um conselho que eu te dou aqui, leia o livro de Hebreus como uma carta. Eu tenho aconselhado a não só Hebreus como todos. Lembre-se, os livros da Bíblia foram divididos em capítulos e versículos apenas no ano 1555, por Estienne. Antes disso, não havia capítulo, não havia versículo. Então, hoje, capítulos e versículos ali que foram divididos por Estienne com o objetivo de a pessoa encontrar melhor ali um texto na igreja, na hora do culto ali, para facilitar a busca na hora de um culto, acompanhar ali o dirigente que está fazendo a mensagem, se tornou uma cilada, porque as pessoas começam a ler apenas um capítulo, um versículo ali, começam a decorar apenas versículo e não decorar a história inteira. Passe a decorar histórias inteiras. Por exemplo, você quer saber sobre o assunto de Hebreus, decore a história inteira do que o autor de Hebreus está falando. Você quer falar sobre a história de Pedro, de Tiago, leia a carta inteira e assim, decorando, será melhor. O Espírito Santo vai te ajudar a compreender todos os detalhes envolvidos ali. Leia todo o capítulo, todo o livro de Hebreus de uma vez só, sem olhar capítulos e versículos, e você vai ver a bênção do Senhor através do Espírito Santo lhe mostrando ali que a lei do Senhor é perfeita, é eterna e estará em vigor e durará eternamente. Porém, a lei que estava ali relacionada é, como ele diz, deixa bem claro no capítulo 7, uma lei tribal que estava ali definida para apresentar o ministério de Cristo enquanto ele existia. Era exatamente o que diz lá no capítulo 7, o verso 12 e 13. Era necessário que alguém, uma tribo ali, especialmente escolhida por Deus, fosse responsável para conduzir essa lei até que Jesus se manifestasse, ou conduzir, né, ali esse ritual ofertório, né, e um símbolo de como seria então o resgate do homem e como seria a implantação depois do seu reino, da sua igreja em todo o mundo com a sua vinda aqui. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender melhor o ministério salvífico de Jesus, principalmente agora, o que ele está fazendo hoje, como nosso sumo sacerdote lá no céu, agora ministrando com uma aliança bem superior à de cordeirinhos que eram apresentados aqui.